capítulo 28, Mateus 28, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Mateus 28, de 1 a 9. Mateus 28, de 1 a 9. Tendo encontrado todos, fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus, que nós faremos como estamos habituados. Eu leio na minha versão e a congregação lê silenciosamente a partir de suas Bíblias. E assim nós evitamos o choque entre versões e todos podemos participar da clareza do texto. Mateus, capítulo 28, de 1 a 9. Diz assim o texto: No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vamos meditar, queridos, sobre o nascimento da fé no nosso coração. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, esse é o nosso momento, ó Pai, onde todos nós compartilhamos da Tua Palavra. Por isso rogamos, Senhor, que o Senhor trabalhe os nossos corações, de modo que cada um de nós possa compreender claramente a Tua voz e os Teus conselhos, para que as nossas vidas, ó Deus, sejam modificadas conforme a nossa necessidade, a partir do poder da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, aquele pessoal que convivia com Jesus, que andava junto de Jesus naquela época, durante o ministério terreno de Jesus, aí hoje eles têm títulos bonitos, né? São Paulo, São João, Santa, tudo santo. Mas na época eles não eram santos não, eles eram comuns. Eram pessoas normais igual a gente. Eles tinham problemas, tinham dúvidas, tinham aspirações políticas, acreditavam em muitas coisas, ouviam Jesus falar, ouviam as pregações, mas não entendiam claramente. Eles eram pessoas simples, pessoas que entendiam que Jesus seria o futuro rei, e muitas das suas palavras poderiam ser parábolas, poderiam ser alegorias, e nunca entenderam que Jesus ressuscitaria dos mortos. Essas mulheres que foram até o sepulcro é uma prova disso, da sua realidade, dos seus pensamentos práticos como os nossos. Elas entenderam que elas viram Jesus morrer, elas viram Jesus expirar na cruz. A morte de cruz era terrível, e no momento da morte, a vítima, vamos dizer, o condenado, fazia barulhos em sua boca. A Bíblia fala que Jesus expeliu um grande brado no momento em que morreu, que momento angustiante. E aquelas mulheres que amavam a Jesus, o acompanharam em seu ministério, viram aquilo, entenderam que Jesus havia mesmo morrido. Tanto que todos os apóstolos, os discípulos, estavam trancados num cenáculo com medo. Eles não estavam entendendo por que Jesus tinha morrido. Eles achavam que Jesus ia suplantar o inimigo, o exército, ia suplantar os romanos, ele ia assumir o governo. Então todos ficaram extremamente fragilizados em suas convicções,
porque ainda não havia nascido em seus corações a verdadeira fé. É por isso que aquelas mulheres foram para o sepulcro no domingo. Sábado ninguém podia fazer nada, tem que ficar todo mundo quieto em casa, senão era um crime trabalhar no domingo deles, né? No sábado ali era crime trabalhar. Então Jesus foi enterrado às pressas na sexta-feira, porque a tarde estava acabando, não tinha como embalsamar o corpo, não tinha como fazer os preparativos. Então colocaram lá no sepulcro de qualquer jeito, e as mulheres que cuidavam dele, que cuidavam dos bens, ficaram aquela amargura o sábado inteiro, imaginando que o corpo de Jesus apenas jogado lá numa pedra. Então ficaram aguardando, prepararam as coisas e aguardaram um domingo, quando seria legal ir até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Por isso elas foram lá, convictas de que Jesus havia mesmo morrido e que estava lá o seu corpo. Então, ao chegarem no sepulcro, elas se depararam com uma situação inesperada. O sepulcro estava aberto, o que era uma coisa inusitada, uma coisa que não era para ter acontecido, não podia estar acontecendo. Ele foi sepultado e na pedra tinha um selo da justiça, porque ele era um condenado, ninguém podia abrir. E elas então se depararam com aquela situação, ficaram surpresas, sem entender, confusas. Mas é a partir dali que começam alguns acontecimentos, uma sequência de acontecimentos que acompanham o nascimento da fé no coração das pessoas. O texto nos mostra que quando elas, ao se aproximarem, elas encontraram um anjo do Senhor. E o anjo então olhou para elas e falou com elas. E explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Vocês deveriam ter esquecido, mas Jesus disse que ele não estaria aqui. No terceiro dia, ele ressuscitaria. Então aqui a gente tem o primeiro elemento indispensável no nascimento da fé do meu e do seu coração, ou de qualquer outra pessoa. Uma ação divina. É somente por uma ordem de Deus que nossos corações podem ser sensibilizados para compreender qual é a natureza da fé que vai brotar em nossos corações. Naquele caso ali era um anjo, não havia nenhum pregador. Talvez depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, aquele tenha sido o primeiro pregador. Então não tinha um pregador ser humano, Deus enviou um anjo. Deus sempre vai enviar um anjo quando não tiver um homem para pregar. Quando faltarem os servos, Deus vai suprir de alguma forma, como supriu ali. Não tinha quem pregasse, então Deus enviou um anjo e chegou para aquelas mulheres e pregou o Evangelho. E disse: Jesus morreu como ele tinha dito que ia morrer, e ressuscitou. Então aqui, queridos, nós temos o primeiro elemento que do momento de nascimento da fé no coração humano. É uma ação divina, algo que Deus promove em nossos corações. Aqui a gente já se depara com uma realidade das nossas, vamos chamar religiosidade, onde tantas coisas são pregadas, às vezes tantos argumentos brilhantes. Eu ouvi pregadores brilhantes, pregando inclusive contra Jesus, ou a favor de tantos outros semideuses, ou corredentores, ou tantas outras figuras que concorrem com a verdade, e a sua pregação brilhante convence a muitos, mas não é capaz de produzir a fé em seus corações. Somente Deus é quem pode sensibilizar nossos corações, de modo que a fé possa brotar e germinar. É por isso, irmãos, que nós temos um culto cheio de elementos ligados à mensagem, ligados à vontade de Deus. Nos expressamos nos cultos que cantamos, nos hinos que cantamos, as letras refletem o que nós sentimos, o que nós pensamos, que é um momento onde nós vamos refreando nossos corações, nos preparando para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a mensagem do Senhor, porque só Ele fala aos nossos corações. Crentes e não crentes só têm os seus corações alcançados por Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco e só Ele toca nos nossos corações. E antes de Jesus, antes de uma experiência com Jesus, antes da fé, não é diferente. É uma ação divina que vai tocar no coração das pessoas, sensibilizá-lo e prepará-lo para que ele possa compreender o que é que está acontecendo.
Aí na sequência do texto nós encontramos o segundo elemento na fé. O segundo elemento que é intrigante em alguns aspectos, mas igualmente verdadeiro e frequente. Não existe fé sem esse elemento. A gente vê que o anjo chegou para elas e as convidou para olhar. Então elas foram e viram e constataram: Jesus de fato ressuscitou. A fé nasce na realidade. Ela nasce num acontecimento de fato. A fé nunca vai ser gerada por fábulas, por ideias, por teorias, por coisas que surgem no coração, por criatividades, por coisa alguma que homem algum queira criar ou pense em criar. A gente vê hoje tanta revelação, né? Tantas ideias que surgem nos corações humanos, algumas até diferentes do texto bíblico, e tantos concordam. Mas, queridos, a fé tem que ter princípio, ela tem que ter origem em algo real, algo que aconteceu historicamente de fato. Não existe a fé baseada em ídolos. Nós vemos, por exemplo, todos conhecemos que os romanos, os gregos tiveram uma mitologia extremamente rica. Diversos deuses, tinha Deus para tudo: Deus da ferramenta, Deus do trabalho, Deus do fogo, da água. Tinha Deus para todo lado. Tinha até um culto ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de estar esquecendo de algum Deus que fizeram um altar ao Deus desconhecido, para cultuar o Deus que porventura existisse, que a gente tivesse lembrado. Tal era o nível de crendice daqueles povos daquela época. E onde estão todos esses deuses? Observem, queridos, todos eles tiveram o destino comum a toda a crença baseada em fábulas. Acabaram. O mundo inteiro hoje sabe que aqueles deuses eram só conversa, só sonhos. Nunca vai existir uma fé baseada em sonhos. A fé precisa se basear em fatos, em realidade. É aqui que se gera uma confusão, né? Porque tem gente que acha que a fé não pode ser cega, você tem que ver para crer. Mas é aí que entra o terceiro elemento que nós encontramos aqui nesse texto, na construção e no nascimento da fé verdadeira no coração de um ser humano. A gente vê aqui no versículo 7, se não me engano. Sim, no finzinho do versículo 7, quando o anjo olha para ela e diz: é assim como eu digo. A fé verdadeira, ela é transmitida com a verdade. Ela é pregada com um testemunho verdadeiro. O anjo não disse: talvez seja assim, eu acho que é assim, pode ser assim. O anjo disse: isto é a verdade. Jesus ressuscitou, era a verdade. O primeiro pregador, depois da ressurreição de Jesus, inaugurou as nossas pregações com a primeira vez que ele dizia aquela verdade: isto é mesmo assim. O primeiro testemunho verdadeiro sobre a ressurreição de Jesus. Então hoje nós não precisamos ir lá em Jerusalém para olhar o túmulo vazio. Aliás, hoje parece até que acharam. Parece que existe, a arqueologia tem uma ideia hoje do local que já gerou uma peregrinação, um monte de gente indo lá para ver. Nós não precisamos, seria até interessante, se eu pudesse eu iria, mas eu não preciso ir lá para ver, porque a fé é a certeza do que não se vê. Eu não tenho nenhuma necessidade de ver, porque eu recebi um testemunho verdadeiro a respeito da verdade, a respeito de um fato real que aconteceu. Todos nós temos acesso ao testemunho verdadeiro, mas somente vamos compreendê-lo quando nossos corações tiverem sido sensibilizados pelo Senhor, porque é Ele que começa em nossos corações, Ele que prepara os nossos corações para as devidas modificações para o nascimento da fé. Aí depois disso, depois do testemunho tão contundente, tão verdadeiro do anjo, aquelas mulheres saíram dali com a primeira característica de um coração onde brotou a fé. Elas saíram dali alegres, felizes. Elas chegaram ali tristes, chorando. E onde a gente vê que a fé verdadeira transforma a tristeza em alegria.
Eu não sei qual é o seu motivo de tristeza, eu tive muitos, mas Deus transformou essas tristezas em alegrias. E Deus pode transformar todas as nossas angústias em alegrias. Aquelas mulheres tinham ali uma grande angústia, era muito ruim o que elas estavam sentindo. O que elas foram fazer era talvez de maior pesar de sua vida, mas saíram dali alegres, felizes, confusas ainda, com medo. Estavam no escuro, dentro de um cemitério, mas estavam felizes e confiantes. Então seguiram alegremente para transmitir as boas novas, porque quem recebe uma novidade de grande alegria quer mais é compartilhar com seus amigos, com quem ama. Então no caminho nós encontramos finalmente o efeito e a prova da verdadeira fé que havia nascido em seus corações. Jesus veio ao seu encontro e Jesus as abordou, falou para ela: não somos nós que buscamos Jesus, é Ele que nos buscou, Ele é que veio buscar o que estava perdido. Não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolheu, diz o texto. Os apóstolos ao redor de Jesus, questionando mil aspectos das suas palavras, suas pregações, ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Muito antes da gente imaginar, Ele já tinha nos escolhido. Aquelas mulheres que estavam ali eram pessoas escolhidas por Jesus para receberem pela primeira vez a mensagem da ressurreição dele. E o tempo passou e a gente chegou hoje e a mensagem não mudou. É a mesma mensagem, com o mesmo teor de verdade, com a mesma segurança que esta é a verdade. Isso é mesmo assim. Jesus é um fato, mas somente pode experimentar esse fato aquele que teve o coração sensibilizado pelo Senhor. Jesus disse: ninguém vem a mim por vontade própria, mas somente aqueles a quem Deus o enviou. E aqueles que Deus me enviou, de jeito nenhum os lançarei fora. Ou seja, algumas pessoas, como aquelas mulheres, como muitos de nós, tivemos nossos corações sensibilizados, entendemos a realidade do que aconteceu com Jesus, a verdade da cruz e da sua ressurreição. E por fim, ouvimos um testemunho verdadeiro. E a partir deste testemunho, porque a Bíblia nos diz que a fé vem justamente pelo ouvir esse testemunho, é que nossas vidas podem começar a mudar. Nós adquirimos o poder de transformar as coisas ruins em coisas boas, as tristezas em alegrias. E é onde nós nos questionamos: nós estamos mesmo dispostos a transformar os nossos problemas e as nossas dores, nossas angústias em alegria? Nós podemos fazer isso tão somente orando, nos apresentando ao Senhor como aquelas mulheres fizeram, indo até Jesus, buscando a palavra de Deus. Então, queridos, vamos juntos orar e pedir ao Senhor que Ele fale aos nossos corações nesta noite. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor pode sensibilizar nossos corações para compreendermos a maravilhosa verdade sobre a ressurreição do Senhor. Então, neste momento, ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, por aqueles que porventura nunca tiveram uma experiência com Jesus. Fala, Senhor, a esses corações que o Senhor tanto ama, e mostra, ó Deus, a clara verdade do Teu amor e da realidade de Jesus em suas vidas. E transforma, ó Deus, esses corações num poço de alegria, uma fonte, Senhor, de felicidade. Queremos também, Senhor, juntos agradecer, porque muitos de nós tivemos essa experiência. Muitos de nós, Senhor, sabemos que o Senhor transformou nossos corações, nos fez pessoas felizes, mesmo diante de aflições, mesmo, ó Deus, diante dos medos, diante das situações adversas. Nós sabemos que o Senhor nos ama e nos preparou um lugar. Por isso, Senhor, nós queremos juntos agradecer como Teu povo, agradecer como igreja. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, e completa, Senhor, em nossos corações o desejo que temos de conhecer cada vez mais a Tua palavra.
Queremos ainda pedir, ó Deus, quando estamos encerrando os nossos momentos de culto nesse domingo, as tuas bênçãos para essa semana que se inicia, ó Pai. Acompanha, Senhor, cada um de nós, cada família que está representada aqui, e nos concede, Senhor, a segurança e o prazer da companhia do Teu Santo Espírito em todos os lugares onde estivermos, de modo, ó Deus, que possamos ver claramente o Seu governo, as Suas decisões sobre nossas vidas. Usa-nos também, ó Deus, com oportunidades de transmitir para outras pessoas o motivo da alegria que vivemos de conhecer Jesus. Seja, portanto, ó Deus, com todo o Teu povo na face da terra. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos